50 anos de Medellín, 40 anos de Puebla e agora o Sínodo da Amazônia. E aqui ao meu lado, Emerson, teólogo, que lançou recentemente o livro sobre Medellín e também outro livro sobre Puebla. Emerson, o que mudou da igreja desses 50 anos de Medellín, 40 anos de Puebla, temos Santos Domingos, temos também a Aparecida e agora o Sínodo da Amazônia. O que teve de mudança nessa caminhada? A mudança está acontecendo com a presença e o trabalho do nosso querido Papa Francisco. Francisco não esteve no Concílio Vaticano II, não esteve em Medellín, porém ele assumiu no seu mandato episcopal as opções, as diretrizes, tanto de Medellín como de Puebla, e por isso agora ele consegue trazer para nós essa dádiva chamada Sínodo da Amazônia. Ho deciso di convocare un'assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione panamazzonica, che avrà luogo a Roma nel mese di ottobre 2019. Scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per l'evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno anche a causa della crisi della foresta amazzonica, pulmone di capitale importanza per il nostro pianeta. É uma dádiva que nós devemos abraçar com muita força, com muito carinho e fazer com que ela dê frutos, porque eu acredito que será o grande laboratório de Francisco para a América Latina, esse Sínodo da Amazônia, que é fruto desse trabalho de 50, de 40 anos. Muitas coisas foram feitas de lá para cá, mas o que podemos destacar? A opção pelos pobres, a libertação do povo, a promoção da dignidade humana. São temas que não caíram em desuso. Podem não estar sendo tão falados como foram nessas décadas, nesse período, mas eles estão aí, no coração da nossa gente. E Francisco tem feito isso como profeta, nos reanimado, nos convocado, para que possamos mais uma vez resistir contra o poder do mal, que está aí de forma, digamos, encruada na sociedade, querendo nos tirar do caminho, querendo nos tirar da alegria do Evangelho. Por isso, essas duas obras, organizadas por mim e pelo Padre Ney de Souza, vêm para não retomarmos o passado enquanto saudosismo. Não, nós vamos olhar para o passado, enxergar os nossos erros, para não cometê-los hoje, no presente, e apontando por uma igreja que é em saída, que estava lá, na gênese, tanto de Medellín como de Puebla. A igreja em saída dos pobres, com os pobres e para os pobres, que São João 23 queria e que Francisco tem tentado colocar, e tem tentado colocar a partir agora, inclusive, do Sínodo dos Bispos. Você falou de João 23. Medellín e Puebla não começou assim, sem mais nem menos, não, mas tem uma origem a partir do que João 23 colocou para a igreja na década de 60, quer dizer, o Concílio Vaticano II. João 23 abre o Concílio Vaticano II como o grande adornamento, a grande transformação da igreja. Uma igreja que abre suas portas, abre suas janelas, para que o poder e o sopro do Espírito Santo pudesse, de fato, fazer com que a igreja saísse de sua comodidade. João 23 não consegue ver esse sonho realizado. Então, entre em ação Paulo VI, que com grande humildade, com grande esforço, com grande paciência, faz com que o concílio dê bons frutos. E os frutos estão aqui. Medellín é o Concílio Vaticano II sendo implantado na América Latina.
a grande vivência do Vaticano II para nós é a Conferência de Medellín. Toda conferência tem seus erros, toda conferência tem suas dificuldades, mas o que nós tiramos de Medellín e de Puebla? Nós tiramos uma igreja que queria, dentro da comunhão e dentro da participação, ser uma igreja da colegialidade. Uma igreja onde nós dois, leigos, os padres, os bispos, as mulheres, os indígenas, os ribeirinhos, todo o povo santo de Deus pudesse louvar, pudesse rezar, mas pudesse também colocar em prática a grande obra de Deus, que é fazer que o povo tenha vida e tenha vida em abundância. Qual a dificuldade que a Igreja Católica tem na América Latina para implantar o reino de Deus, para colocar o reino de vida, o reino de sabedoria, o reino de esperança a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo? A grande dificuldade que eu vejo é não conseguir interpretar com clareza a mensagem do Nazareno, que é uma mensagem revolucionária de um itinerante, de um jovem galileu que ama sem medida. Bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem, porque eu lhes digo, muitos reis, profetas gostariam de ver o que vocês veem, mas não enxergam. Que ouvem o que vocês ouvem, mas não escutam. Eu agradeço, Pai, de esconder essas coisas dos mesquinhos e sábios e revelá-las aos inocentes e aos simples. Aqueles que são bons entre vocês devem ser seus servos. Aqueles que são os primeiros devem ser seus escravos. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela de muitos outros. Eu estava faminto e me destes comida. Eu tive sede e me destes o que beber. Eu era um estranho e me recebestes bem. Eu estava nu e me vestistes. Eu era um prisioneiro e viestes me visitar. Eu estava doente e viestes até mim. Vocês perguntarão: quando fizemos tudo isso por você? Quem fez isso entre todos os meus irmãos? Fez isso por mim. E fazer com que o amor que Jesus coloca, ele seja de fato cheio de misericórdia. Então eu vejo que o grande problema, a grande dificuldade, o grande empecilho de se colocar o reino de Deus hoje, e nós estamos aí vendo que ele existe, o sínodo é uma prova cabal da existência do reino, é que nós não estamos conseguindo interpretar a mensagem. Às vezes a gente olha para a Bíblia como se fossem palavras mortas, palavras que teve o seu tempo. Não, não é palavra morta, é palavra viva, que nos enche, que nos incomoda. Quando você vê um Jesus de Nazaré que anda pelas ruas da Galileia,
que anda pelas ruas de Jerusalém, gritando, falando, abraçando, acolhendo, por que é que nós não estamos fazendo isso? O Papa está fazendo isso. E não é comunismo, não é socialismo, não é marxismo, é evangelho de Cristo. Ir ao encontro do outro, abraçar o outro, ver no rosto do outro o reino de Deus. Por que é que eu, você, todo mundo que está na igreja não consegue perceber isso? É uma crítica que eu também me faço nesses anos todos. Mas há uma saída. Retomar a fonte, conhecer o texto bíblico, olhar quais são as indicações que os evangelhos estão nos dando ali, para sermos de fato uma igreja samaritana, uma igreja da misericórdia, uma igreja de Emaús. Não só ouvir a palavra pelo caminho, para esquentar o nosso coração, mas saber que é na partilha do bem viver, do alimento fraterno, que nós vamos reconhecer o Salvador. O senhor é teólogo. Muitos católicos, muitos cristãos fazem crítica aos teólogos porque eles ficam num pensamento um pouco distante da realidade popular. Essa crítica é verdadeira ou ela pode também ser modificada porque o teólogo pode vir ao encontro do povo? Pode e deve ser modificada. Há muitos irmãos e irmãs que pensam assim, que o teólogo vive um mundo à parte. Não é dessa forma. Nós estamos na academia, mas a maioria de nós também está na comunidade eclesial. Porque a teologia, enquanto ciência, ela precisa do povo para existir. O que é a Bíblia? A Bíblia conta a história de um povo que foi adaptada e enculturada na nossa forma de viver. Nós pegamos a poesia judaica e cantamos na celebração dos domingos, que são os salmos. Isso é uma enculturação. Então o que o teólogo faz? O teólogo e a teóloga são aquelas pessoas que estão no meio do povo. Teologia se faz no meio do povo, de forma popular, séria. Traz lá os avanços que a academia faz, mas de forma alguma nós queremos ter a verdade. Não, nós estamos em busca da verdade. Sabemos que a verdade está em Jesus de Nazaré, mas nós não nos fechamos a estudar a história, a estudar a sociologia, a estudar a filosofia, porque esses saberes nos transformam em mulheres e homens novos. Mulheres teólogas novas, homens teólogos novos. E é tudo isso que o Papa Francisco nos pede. O senhor acabou de citar mulheres. A igreja, nos seus 2000 anos de existência, teve uma cultura muito mais presença masculina. Ao resgate, nesse período, agora nesse último período, ao resgate da presença da mulher. Isso é válido? É válido. É uma igreja que valoriza as mães, as filhas, as sobrinhas, as mulheres. Ela é uma igreja da misericórdia. Porque em nossas comunidades, 85% são de mulheres que vivem a sua vocação de leigas, de estarem ali servindo da melhor forma possível. Infelizmente, nossa sociedade ainda é muito fechada para isso. Elas estão conseguindo quebrar essa barreira com muita dificuldade, mas com muito diálogo, com muito respeito. Então, nós estamos vendo, por exemplo, as mulheres que estão participando da equipe em Roma do Sínodo. É uma vitória. Deste Papa, sim, deste Papa, que soube reconhecer que, olha, elas podem nos ajudar além das tarefas costumeiras. Vamos para mais longe, mas com elas, né? Porque o diálogo fica mais fácil quando tem
ter uma mulher, porque ela questiona, ela tem um novo olhar, tem uma nova forma de pensar. E isso é bacana na igreja, porque a diferença que há dentro da igreja é que nos faz uma igreja forte. Não é a igualdade, mas o pensar diferente. Porque somos muitos pensando coisas diferentes, mas em torno do mesmo Cristo. E isso nos faz uma igreja missionária forte. E daí eu acredito que uma igreja que não tem uma presença de mulheres, e eu não estou falando aqui de ordenação, não é isso. Né? Não é isso. Eu estou falando dessa presença, às vezes silenciosa, que faz a gente sair do comodismo. Né? A presença delas estarem ali, de muitas serem ministras da palavra, da Eucaristia, do batismo, é diferente. O olhar é diferente, o tato é diferente, o carinho com o sagrado é diferente. Eu acho válido essa participação. Deus queira que um dia a gente possa entrar num acordo maior, né? Que elas possam de fato, se quiserem, se acharem que devem, né? Tem que se perguntar como é feito também com os diáconos. Como que um diácono permanente pode ser aceito? Tem que passar pela aprovação da esposa. Acho que o caminho é esse, né? É uma família. É uma família que está ali e que um precisa do sim do outro. Como foi o sim de Maria e de José? Aproveitando, estamos no século XXI, a igreja está se debruçando com uma nova realidade, que são as redes sociais. As redes sociais, elas são inimigas ou elas são um outro alento para o processo evangelizador da igreja? São um outro alento para o processo evangelizador. O problema é que nós não estamos sabendo como usar essas redes sociais. E tem muita gente usando a rede social, ao invés de trazer a alegria do Evangelho, está minando a alegria do Evangelho. Isso é um perigo. Isso é um perigo para nós, para toda a igreja. Porque a rede social, ela é nossa parceira. Olha só, você está me entrevistando, vai para uma rede social. Vai ter gente que vai me criticar e vai ter gente que vai elogiar. Agora, se você edita e só coloca as partes, né, mais, digamos, polêmicas na entrevista, o que acontece? Você está fazendo bem ou você está fazendo mal? Então, se eu dou uma entrevista inteira e você coloca ela inteira, então eu estou vendo o todo. Então, às vezes, faltam isso. Esse uso da igreja das redes sociais, muitos anos atrás falava-se do marketing católico. Temos que vender a cruz como o grande símbolo. Essa era a fala no marketing católico, que eu ouvi quando participei uma vez. Vender a cruz como símbolo. Será que é vender? A gente escolhe as palavras erradas. E aí as palavras têm poder. As palavras têm poder. Então a mídia social, ela é nossa parceira. No momento que a gente consegue divulgar um produto, uma ideia, uma missão, um sínodo, né? Tem muita gente. Como que vai ser construída essa imagem nas mídias sobre o sínodo? Precisa de uma equipe, de pessoas de boa vontade, que saibam fazer com que a música que vai ser usada, a propaganda, chame. Que eu possa olhar e me emocionar de ver a propaganda do sínodo. Mas eu sei que vai ser em Roma, sim, mas eu sei também que tem toda uma igreja na Amazônia preocupada com isso, refletindo. Então a gente tem que saber usar. Olha o que o Antônio Cardoso fez com a música dele, Panamazônica Ancestral.
norte do rio, todos se põem ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio que é viver a colheita de ser antes das águas revoltas, pois quando a vazante inundar, sei onde vou aportar o meu barco. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Hey! Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Hey! 10.000 anos de história, Panamazônia ancestral, pão de uma Eucaristia, cosmo da ecologia integral. Nenhuma folha cai sem a vontade do Pai, pois na vazante da vida Cristo é semente de luta e de paz. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Igreja samaritana contra a cultura da grana, tantas feridas abertas no seio da floresta, a ganância. Irmão sol, irmão lua, irmão de todos os povos, é Deus Tupã que reclama, Deus que nunca abandona a sua obra. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ele pegou ideias, pegou imagens e apareceu cantando. O vídeo é lindo. E mesmo assim tem gente criticando o vídeo. Mas foi construído de forma singela, bonito. Então a mídia social está aí para nos ajudar. Eu acredito nisso. Eu acredito que a evangelização para as próximas gerações será através da mídia social. E os embates também. Obrigado, Emerson, pela sua presença no canal Jorge Atlas no YouTube. Eu agradeço a sua presença. E se algum nosso internauta quiser acesso ao livro Mendelim, acesso ao livro Puebla, que você foi um dos coordenadores, como fazer? E na Livraria Vozes, aqui em Manaus, ou pedir pelo site da editora Vozes na internet. Obrigado, então, Emerson. E você pode acompanhar as nossas atividades no canal Jorge Atlas no YouTube e também a partir das outras redes sociais, no Facebook Jorge Atlas e no Instagram Jorge Atlas Oficial. Até a nossa próxima entrevista.